Se você está buscando algo novo para sua vida, fica nesse vídeo. Aqui eu vou te mostrar 16 hábitos que vão mudar completamente a sua realidade. A disciplina que não é só pela força do braço, mas pela força da alma, pelo critério, pela inteligência e pelo propósito. Seja muito bem-vindo e bem-vinda. O primeiro hábito para você desenvolver na sua rotina, que vai mudar completamente a tua disposição, o teu ânimo e a tua vontade ao acordar, é o momento mais íntimo que você tem primeiro, espiritualmente. Sabe aquela sensação de mais um dia de vida? Está escrito na palavra de Deus que todos os dias nós temos a oportunidade de nos renovar com a misericórdia dele. E alinhado à psicologia, nós estamos com o nosso cérebro limpo, ou seja, é uma oportunidade da gente gravar na nossa mente subconsciente um desejo positivo. E aí eu entro no segundo hábito. Fortaleça sua mente com positividade nos primeiros minutos do seu dia. Então, ao acordar, até mesmo antes de sair da cama, agradece. Obrigada a Deus por mais um dia de vida, bola para frente, vamos fazer acontecer. Obrigada a Deus por essa noite de sono, obrigada a Deus pela casa. E coloca também mais um ingrediente especial que o Napoleão Hill, no livro Quem Pensa Enriquece, inseriu, que é a fé mais o desejo ativado. Então, já faz uma visualização, pode ser 5 minutinhos, uma respiração profunda, de como que você quer que o seu dia seja, quais oportunidades você quer viver, com quem você quer estar. Se imagina naquela reunião de trabalho, você apresentando o seu trabalho e tendo um sucesso, você prosperando na internet, alcançando mais pessoas. Enfim, seja qual for o seu desejo, coloca esse ingrediente íntimo nessa visualização. Assim você insere o cenário do seu dia de acordo com o que está escrito no teu espírito, pela conexão com Deus, e com o teu cérebro harmonizado para viver esse novo capítulo do seu dia. E o terceiro hábito é você fazer o seu devocional, leitura bíblica. É sério, isso muda completamente a sua tomada de decisão. Você percebeu que hoje está na moda, né? As pessoas colocarem o seu devocional, o teu café com Deus Pai, tem ali um momento íntimo com Deus e é altamente relevante. Só que não esquece de ler a Bíblia na íntegra. Mais importante do que você fazer um devocional para postar uns stories é você realmente se dedicar naquele momento para pedir para o Espírito Santo te orientar. Tem algo que eu faço muito na minha rotina, que é essa leitura intuitiva. Eu tenho uma leitura estratégica para a Bíblia, tanto para me entender a história dela no contexto macro, mas também uma leitura intuitiva, em que todas as manhãs eu peço para o Espírito Santo para ele me guiar na palavra que o Senhor tem para mim naquele momento. Inclusive, antes de dormir, há uma receita especial. Eu faço perguntas para o meu cérebro, no meu subconsciente. Quando a gente vai dormir também, a gente tem baixos níveis de preocupação, estresse, e nós temos a linha para o nosso subconsciente está muito mais tênue. Então, cientificamente, nós também temos um contato maior com o nosso eu interior, né, com aquilo que está mais íntimo na gente. E aí, quando eu quero resolver problemas na vida, tomar decisões, enfim, eu só pergunto para meu cérebro e deixo. Como resolver tal coisa, como me posicionar em tal lugar, como resolver esse processo. E aí, no outro dia, eu aplico essa estratégia conforme a palavra de Deus. Então, é muito incrível como que Deus, o Espírito Santo, né, ele vai guiando nas respostas ao qual Deus destinou para que eu encontrasse dentro da palavra dele. E também para resolver um problema que é prático na vida. Né? A palavra de Deus, ela soluciona todas as áreas da nossa vida. Ela nos revela a verdade da vida, a história de Jesus, e também a gente aplica isso no nosso cotidiano. Por isso que ela está sempre sendo renovada, porque ela se transforma também. Ela é eterna. E sendo eterna, a gente pode sempre beber dessa fonte. O quarto hábito é desenvolver momentos de jejum. Olha só, hoje a gente vê muitos conteúdos sobre isso, é algo que está em alta, especialmente se você cultiva uma vida espiritual profunda, pois o jejum, ele é um momento em que nós praticamos um fruto do espírito chamado autodomínio. Então você percebe, né? A gente foi criado numa cultura que a gente come demais, a gente tem muito excesso. Hoje é muito fast food, é muita comida industrializada. E isso afasta nós de termos uma sensibilidade, por exemplo, com o Espírito Santo, com a nossa intuição. E aí, o jejum, ele possibilita a gente a escutar a voz de Deus mais nitidamente, profundamente.
Só que tem um detalhe. Você não precisa só fazer um jejum de ficar sem comer 24 horas, 3 dias, se você ainda nunca fez. A minha sugestão é que você faça um jejum, por exemplo, coma ali nas 6 horas da tarde, 7 horas da noite, e depois vai comer só 10, 11 da manhã ou até mesmo meio-dia. Que você passe esse tempo da manhã, que ele é muito sagrado, né? Acordar cedo. Por isso que Jesus, ele fazia muito jejum e ele acordava 4, 5 da manhã para falar com Deus, né? Nesse estado de devoção. Então, nessa hora do dia, que nós estamos mais sensíveis, que o mundo ainda está dormindo, é um momento espiritual muito forte para a gente escutar o propósito de Deus para a nossa vida. Eu vou te contar que eu descobri meu propósito espiritual nesse horário da manhã, 4 ou 5 da manhã, em meio à natureza, escutando Deus, Ele me revelando muitas questões da minha vida, inclusive uma delas que é a comunicação, o ensino, a escuta, o autoconhecimento, foi por meio do jejum e dessa conexão com a manhã. Então é muito sagrado esse momento e você pode aplicar isso na sua vida. Ah, caso você ache muito difícil agora, ou não seja o momento, porque é importante você avaliar o seu momento. Faz jejuns, por exemplo, de açúcar, 21 dias sem açúcar, chama uma amiga para fazer com você, jejum de bebida alcoólica, jejum de farinha, sabe? Coisas que te tiram do teu eixo. Né? Até mesmo jejum digital pode ser feito também. Porque aí quando você fica sem aquilo que você tem um apego, você está treinando o seu espírito, está mostrando para Deus, para si mesmo, que você consegue superar esses desafios. E caso você tenha compulsão alimentar, que você procure uma médica, psicóloga, enfim, fale com uma pessoa responsável da área de saúde primeiro. Porque pessoas que têm compulsão alimentar e fazem jejum, provavelmente lá na frente vai dar efeito rebote. E aí gera assim aquele desequilíbrio, né? Então você pode até ficar ali um tempo com jejum, mas depois você vai comer tudo aquilo que você não comeu por conta desse problema emocional que você tem, que às vezes é até neurobiológico, por conta de uns problemas que tem também na química do cérebro, se tiver algum transtorno mental relacionado a isso, porque a compulsão alimentar ela é um sintoma também de alguns transtornos mentais. Então, se você tem esse problema, não faça por livre e espontânea vontade. Faz uma averiguação, conversa com uma profissional da saúde para te ajudar nesse sentido, tá bem? Quinto hábito: leia e escreva ao mesmo tempo. Olha só, a maioria das pessoas tem dificuldade em comunicação, não porque falta um curso, não porque falta estudo de marketing, não porque falta saber de gatilhos mentais e tudo mais, mas porque falta a simplicidade de ler e escrever. Hoje a gente está tão acostumado com o chat GPT, tem tanta tecnologia, isso é ótimo, porque otimiza o nosso tempo, só que o básico bem feito, ler o livro, escrever sobre o livro, ainda funciona. Além disso, aumenta o teu repertório, o teu vocabulário. Pessoas inteligentes, elas têm esse apreço pelo conhecimento. Então, quando você lê e transforma esse hábito em um prazer, por exemplo, eu gosto muito de ler num sistema de recompensa para o meu cérebro também. O nosso cérebro, ele busca, né, o prazer em tudo. Então, é bom que a gente utilize esse circuito neuronal da dopamina, que quer sempre essa expectativa, essa sensação aberta, viva, que você use com hábitos positivos, né? Então, a leitura, por exemplo, se você tem dificuldade de se concentrar, de ler, faça algo positivo junto com a leitura. Por exemplo, eu tomo um cafezinho quando eu tô lendo, faço em jejum, porque para mim o jejum ele já ativa o meu cérebro, eu já fico mais energética. Você também cria o ambiente. Então você vai sentar numa mesa, né? Não vai ler deitada na cama antes de dormir, que você já tá com sono, só para fazer higiene do sono, né? Que é ótimo. Mas para uma leitura de concentração, para um tema que você quer desenvolver na sua vida, que você quer se tornar melhor, então cria esse ambiente. Senta numa mesa, coloca uma roupa confortável. Você sabia que tem alguns estudos que mostram que a roupa de treino ela é altamente confortável para você se concentrar intelectualmente? Então, eu faço isso. Leio em jejum antes de treinar. E olha, eu vou dizer para vocês que eu tenho trabalhado com roupa de treino também durante o dia, assim, e é muito, muito leve, é muito bom. Cultura wellness, literalmente, né? Mas são os tecidos, né? Principalmente quem tem o cérebro neurodivergente, quem tem essa sensibilidade com roupa, tecido, que não gosta muito daquelas roupas apertadas e tudo mais. E se você tem essa liberdade, né? Trabalha em home office, enfim, é muito bom. Fazer algo que te dá prazer junto com a leitura. Então, café, escrita. Porque aí quando você lê, por exemplo, um capítulo de um livro, né, e colocar uma meta, assim, ó, eu vou sentar aqui
eu vou passar 30, 40, 50 minutos, 1 hora e 15 no máximo, que o cérebro consegue ficar concentrado atualmente, você foca somente nesse momento presente, né? Pratica até o mindfulness, a atenção plena. E aí você tem um caderno junto para que a tua leitura seja ativa. Aí terminou de ler o capítulo do livro, aí você escreve o que você entendeu de acordo com aquele capítulo. Isso ajuda demais a técnica de estudo, ajuda demais você a treinar a tua comunicação e aumentar o teu repertório e até mesmo você aumenta a tua autoconfiança intelectual, porque assim, você percebe que você não sabe de muita coisa. E para formular frases, para formular uma ideia dentro da cabeça, exige da gente energia, dedicação, empenho. Então, é muito bom para você se desenvolver, sabe? É um desafio, é como um músculo. Você vai para academia, treina o músculo e hipertrofia, a leitura hipertrofia o teu cérebro, hipertrofia a tua capacidade de se comunicar, que hoje, você sabe, é altamente relevante para se destacar no mercado, para ter um nome bem posicionado, para ser requisitada por seus clientes. E aí você desenvolve a sua ideia. Então, eu vejo o livro também como uma pessoa. Eu estou lendo ali um livro sobre cérebro, por exemplo. Eu vou ali e converso com o autor. Então, do outro lado da ponte, eu estou conversando com esse autor. E aí isso aumenta também a autoestima, porque a gente vai comprar livros de autores geralmente famosos, grandes, né? Então, aí você pensa, olha, se eu tivesse um podcast com esse autor, o que eu falaria com ele? O que eu perguntaria? Você traz suas dúvidas também. Então, isso é muito, 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 muito bom para você se destacar e persistir na sua inteligência. Recomendo que você mantenha esse hábito para sempre, porque assim, muitas pessoas elas falam, eu não tenho tempo de estudar porque eu trabalho muito, mas assim, ó, não importa o que estiver acontecendo na sua vida, continue orando, estudando e treinando, sabe? É o básico bem feito da vida. Quanto tempo você passa aí scrollando o feed? 40 minutos, 50 minutos, 1 hora? Isso dá uma boa leitura de um livro. Quando viu, você leu 3 livros num mês, e quando vê no final do ano, você leu 15, 16 livros. Além disso, torna a tua leitura ativa. Então, você vai escrever sobre o que você aprendeu e vai aplicar. Aí, na hora de se posicionar na internet, na hora de falar com o cliente, na hora de se posicionar num relacionamento e tal, você vai ter aquele conhecimento vivo dentro de você. E aí torna esse momento ativo. A leitura é ativa, não passiva. Você está sempre dentro da sua cabeça. Faça de si um bom lugar para morar. E caso você esteja buscando ajuda para realmente encontrar paz dentro de si, sem se esgotar, mas com presença, inteligência emocional, no link da descrição tem o meu Instagram, você pode entrar lá e me chamar no direct, que eu te ajudo. Sexto hábito, alongue o seu corpo. É tão simples, né? O nosso corpo ele foi feito para se alongar. A gente acorda de manhã e já se espreguiça, né? As nossas células, elas já buscam esse movimento. E quando você tem ansiedade, necessidade de controle, o seu corpo, ele busca alívio. Ele busca aliviar essa ansiedade, por exemplo, às vezes na comida, no álcool, em festas, na dopamina barata do digital. Então, se você pegar esse tempo que você dedica para esses vícios destrutivos e dedicar-se para alongar o teu corpo, você muda completamente a sua vida. Eu juro, o alongamento, ele me tirou de uma vida sedentária. Teve um momento na minha vida em que eu bebia muito e eu cheguei a sofrer um acidente com isso. Então, eu sofri um acidente que eu rompi meu ligamento e eu tive que fazer uma cirurgia. E naquele momento da minha vida, eu não pensava no meu corpo, sabe? Eu era muito negligente com o meu corpo. E eu tava acima do peso. E aí, pra mim, fazer essa cirurgia foi difícil, um pouco difícil também, por conta de eu estar acima do peso. E a recuperação foi mais lenta. E aí, quando eu passei 60 dias com a perna erguida e sem conseguir movimentar, eu pensei, caraca, como é importante a gente movimentar o nosso corpo. E aí eu comecei a praticar, então, alongamento, por conta da fisioterapia também. Aí conheci o yoga, a meditação, e aí depois fui para o exercício físico e tudo mais. Mas o alongamento, principalmente para você que tem uma mente muito agitada, que quer estar sempre controlando as coisas, tem dificuldade de soltar e permitir, por exemplo, que a vida te ajude, que as pessoas te ajudem. O alongamento no corpo, ele é o momento da água, né? Que nós temos os 4 elementos dentro de nós: terra, fogo, água e ar. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que é mais fogo, que está sempre no controle, que é sempre tudo para ontem, para agora, quando você pratica alongamento, e você pode fazer tipo de 5 a 10 minutos por dia, já muda muito o seu humor.
você está se permitindo ser mais água, mais fluida. Então, as tuas emoções abrem espaço, né? Você permite que as coisas fluam, né? E assim também você alivia o estresse, a ansiedade. Tem várias aulas, né, que você pode encontrar sobre alongamento, mas é muito bom, realmente reenergiza. Recomendo que você faça assim que acordar pela manhã, na rotina matinal, e também se precisar antes de dormir, para baixar teus níveis de noradrenalina no cérebro, e aí você dorme com tranquilidade. É maravilhoso. Faz e me conta os efeitos. Se dá aí de presente durante 30 dias. E além disso, você está prolongando a sua vida, a longevidade, né? Para conseguir levantar, para conseguir cuidar dos teus filhos, teus netos, ir ao banheiro sozinha, levar saúde para os teus ossos, para os teus músculos. Alongamento. Alonga a tua vida. Então, se fez sentido para você, se inscreve aqui no canal, seja uma multiplicadora dessa visão. Vamos transformar, salvar mais almas para a gente viver com mais paz mental. E te vejo no próximo vídeo. Um prazer ter você aqui. Beijo!